Bom, eu nasci numa família, vamos dizer assim, de classe média ascendente, tá? Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Nós já nasci em Porto Alegre, meus pais vieram da região das Missões. Meu pai era comerciante, hoje se diria empresário, né? Mas na época se dizia comerciante. De quê? Inicialmente ele tinha feira, porque não existiam supermercados, então ele tinha uma feira que seria uma delicatessen, assim, tinha muita coisa importada, não sei o que, tinha um monte de empregado. Quando começaram a surgir os supermercados, aí ele saiu dessa área e foi trabalhar com livros, com distribuidor de livros. Foi a época que ele ganhou mais dinheiro. E vendia pelo estado inteiro e tal. E a minha mãe, ela é uma mulher assim, diferente da mãe das minhas amigas, assim, porque ela muito cedo ela resolveu trabalhar e mesmo quando meu pai já estava numa situação financeira boa, ela continuou. Ela fez 2 cursos universitários, fez enfim, tinha chefia no estado, era assessora de alto nível, depois fez direito, tinha um escritório de advocacia, tinha várias pessoas que trabalhavam para ela, então ela era diferente da mãe das minhas amigas, assim, porque ela, em geral, as mulheres trabalhavam naquela época, né, na geração dela, quando precisavam, né? E ela era uma mulher que sempre trabalhou, fez questão de não depender do meu pai e tal. E era uma família, assim, que tinha... Quantos filhos, 2, eu e meu irmão. E era uma família, assim... O meu pai, embora não tenha feito curso universitário, porque ele trabalhava muito, não conseguiu. Mas ele de fato sempre foi um intelectual assim da família. Ele lia mais que a minha mãe até, sabe? Assim, um cara que devorou assim literatura, tudo. Então a minha casa era uma casa tinha um ambiente muito, assim, de leitura, valorização dessa coisa, né, de estudo, enfim, e literatura. Eu lembro que a gente sempre discutia, tinha assim, as discussões sobre o significado das palavras, aí saía atrás do dicionário e tal, para ver as variações das interpretações. Enfim, tinha um ambiente que eu acho que era propício para exatamente isso, né? Para um tipo de curiosidade, assim, mais científica, vamos dizer assim. E principalmente na área de humanidades. E eu terminei... Bom, e aí, enfim, eu fiz estudei em colégio de freiras, depois fui para um colégio jesuíta. Primeiro eu fui para o Menino Deus, que era um colégio de irmãs bernardinas, que são vinculados aos jesuítas. E depois eu fui para o Anchieta, que é um colégio de elite aqui em Porto Alegre. E não que eu fosse, né? Minha família não era dos ricos do colégio, mas de qualquer forma, era um colégio que eu queria muito ir exatamente... Enfim, porque era um colégio que era considerado muito bom, né? Aí eu fiz vestibular, com 17 anos, fiz História. Eu tinha ainda 17 anos quando eu fiz bem cedo. E com 18 entrei na URGS, em 4 anos eu fiz bacharelado de licenciatura em História. E não tinha intenção de fazer carreira acadêmica. A minha intenção era não era... Só para entender, por que História? Porque eu adorava História. Adorava História. Tive um professor que também eu achava fascinante, que aliás era um professor daqui também, né, que trabalhava com pré-história brasileira, o Arno Kern, era o nome dele. E ele foi meu professor na Anchieta, também tinha o pessoal, eu também gostava de literatura portuguesa e tal, mas eu me encantava mais com história. Aí vim fazer e fiz bacharelado de licenciatura em história, né? E a minha ideia era dar aula em colégio. Mas do curso, o que é que você lembra na época? Como era o curso? Olha, o curso era, assim, o curso para mim foi muito interessante porque eu virei marxista, né? Como todo mundo da minha geração, eu acho, virava, né? Então, a gente tinha professores que eram os professores tradicionais e que a gente criticava muito, que eram aqueles que vinham com as anotações em papéis amarelados, dava aquelas aulas insuportáveis. E tinha os professores que eram, assim, principalmente de História do Brasil, História da América, que eram, em geral, eu era marxista, se aproximando disso. Tinha uma professora que a gente criticava muito, porque ela não era marxista o suficiente, né, que era a Helga Piccolo, que era uma grande professora. Hoje eu avalio que foi a minha melhor professora no curso, porque ela nos dava tudo para ler, de todas as orientações, e sabe... eu me lembro do Gorender, que ela nos apresentou, né?
E, embora ela não fosse marxista, né? Ela tinha uma visão bem variada, assim, nos trazia tudo que era tipo de literatura. Mas, de fato, eu acho que a universidade, naquela época como hoje, as melhores universidades ainda fazem isso, né? O ambiente, eu acho que o desenvolvimento intelectual mais interessante é aquele que a gente faz fora da sala de aula, na discussão com os colegas, né? Que é um ambiente que ele é menos hierarquizado, né, na relação, e a gente consegue, sabe, fazer grupos de discussão e fazer E aí tinha interconexões com o pessoal das ciências sociais também, né? Então, tinha gente que fazia história, fazia ciências sociais. Esse era um período já ainda ditadura, mas abertura já, né? Eu entrei em 76. 76. E saí em 79, da graduação. Mas você participava, acompanhava? Eu era próxima, mas eu nunca fui assim de grupo fechado, sabe? Não, eu participava, participava do centro acadêmico e tal, mas nunca fui assim de grupo, né? Eu era de esquerda, me aproximava de um grupo ou de outro, principalmente do pessoal trosco, que dominava aqui o momento estudantil, que a gente considerava que os que não eram trotskistas eram meio à direita, assim, sabe? Os leninistas e tal. Mas nunca fui assim quadro, não fui quadro. E me espantou um pouco no começo, assim, porque eles fizeram tentaram fazer um recrutamento comigo muito agressivo que eu não gostei, né? E então eu não entrei, assim. Você mencionou que pensava em dar aula e não seguir uma carreira acadêmica da aula. Porque assim, eu achava os professores todos reacionários, coniventes com o regime, né? Então eu não conseguia me identificar com aquele, sabe, com essa carreira, assim, né? Porque eu tinha uma visão muito crítica em relação a eles. E na época eu queria dar aula, queria ajudar, ensinar uma outra história, sabe, para as crianças brasileiras. Tinha toda uma visão, assim, então eu em seguida, aliás, já no último ano eu comecei a dar aula em colégio, né? Mas aí eu não gostei. Aí eu achei muito chato, assim, não gostei de dar aula para criança. Eu comecei com quinta, sexta série, que eram os pequenininhos, né? E depois, no fim, eu peguei a história de toda a história do colégio. Eu ia até o último. No fim, as freiras me deram, que era um colégio de freiras, elas me deram toda. Mas eu não gostei. E eu acho que eu não gostei porque, na verdade, eu vi que aquele negócio não estava certo, sabe? Tu dá aquele tipo de conteúdo, né, para aquelas crianças. Então, eu usava livros que eram da história mais modernos na época, né? Então, estava ensinando para as crianças imagina, quinta série, 10 aninhos de idade, 9 anos, o modo de produção feudal. É um negócio em pé nem cabeça, entende? E se não era aquilo, tu tinha os livros tradicionais em que tu pegava aquele monte de rei, não sei o quê. História da sociedade. Nem me lembro mais, era história da sociedade, não sei o quê. Começava lá com modo de produção escravista, né? Oriental, e depois ia até... Mas mesmo as outras também eram muito ruins. Então, aquele negócio era muito... E, aliás, ainda a gente tem esse problema, né? Um ensino muito conteudista e muito deslocado do que deveria ser o ensino, né? Não só de humanidades, mas de outras áreas também. Então, aquilo ali eu digo, isso aqui não vou fazer isso aqui o resto da minha vida, muito chato, não estou afim, realmente não gostei. E aí, em seguida, eu resolvi fazer, eu terminei em 79, já em 80 eu entrei no mestrado. Entrei no mestrado na época era de antropologia, sociologia e ciência política. Era tudo junto. Aí eu entrei porque não tinha mestrado de história, porque senão eu teria entrado, provavelmente. Né? E também porque eu estava me aproximando mais, eu estava namorando, que aliás é meu marido é meu marido hoje ainda, né? Eu estava namorando um cara que fazia, ele já era mais velho, tinha feito ciências sociais e fazia o mestrado. E aí eu comecei a andar, eu tinha Walter Pichler. E aí eu tinha colegas, eu tinha uma colega da história, que até era alemã, que era muito minha amiga, que era casada com um amigo dele que também fazia. E aí eu comecei a circular muito nesse meio, né, do pessoal das ciências sociais, e comecei a achar um barato, sabe, assim, o que eles faziam, o lugar que eles trabalhavam, porque eles trabalhavam em instituições de pesquisa, e tinha uma coisa de militância,
sabe? E aí eu comecei a me interessar mais por isso e não tinha mestrado em História, eu entrei. Aí eu entrei no mestrado em Ciências Sociais, mas me aproximando mais da Sociologia. Sempre achei mais interessante a Sociologia. Né? Embora minha área seja Sociologia Política, o tipo de ensino da ciência política na época eu achava muito chato também, que era muito... aquela abordagem muito sistêmica, sabe? Da ciência política, aqueles autores americanos, e eu não me atraí muito. Me atraiu mais Você deu a sociologia. Deu aula em colégio? Eu dei 2 anos. Não chegou a 2 anos, 1 ano e meio, assim. Já no final, porque aí eu fiquei batalhando para conseguir um emprego, né, de outro tipo, assim, em organizações públicas. Aí eu consegui, através de amigos dos meus pais, entrar na Escola de Saúde Pública. Tá? Você tinha bolsa para o mestrado, né? Não, nunca tive. Nunca tive. Eu trabalhei e fiz o mestrado. Aí eu entrei na Escola de Saúde Pública e isso é uma coisa que eu acho bastante curiosa, assim, né, de como são complexas as organizações, né, porque era a época da ditadura, todo mundo, quer dizer, o governo era um governo da ditadura, nomeado pela ditadura, o secretário de saúde era de direita, todo mundo era de direita, e eu e os meus amigos, uma turma de gente, era todo mundo de esquerda contra o regime, e todo mundo entrou através de indicação política, de alguma maneira, sabe, do amigo, do pai de não sei quem e tal, e entrar, e a gente fazia oposição lá dentro, fazia uma militância de esquerda, dentro da própria, na Escola de Saúde Pública, por exemplo, em outros lugares. Mas né? Na Escola de Saúde Pública você fazia o que exatamente? Eu fui, durante um tempo, coordenadora da divisão de pesquisas, até que, como a gente criou o sindicato, que é um centro, né, de servidores, que seria uma espécie de sindicato, que era ilegal, né? E começamos a fazer coisa, e teve uma greve, não sei o quê, no fim eles me tiraram da coordenação da divisão de pesquisa, como tiraram também o diretor da escola, enfim, teve todo um período de... E aí eu fiquei lá, fazia pesquisa, a gente às vezes tinha uma pesquisa CNPq, a gente conseguiu ganhar até alguns editais, então a gente, sei lá, fazia pesquisa, ensinava e eu dava aula no curso de saúde pública, que é um curso de formação de sanitaristas vinculado à Fiocruz, tá? Que tinha esses cursos de saúde pública descentralizados da Escola Nacional. Pública, quer dizer, no mestrado você vai fazer, ele surge dessa experiência? Dessa experiência. Eu não foi uma coisa que eu escolhi, quando eu vi eu estava lá e aí comecei a me interessar, né? São essas coisas que as redes de relações, os grupos que tu vai entrando, eles vão um pouco redefinindo quais são os objetos que te interessam, o que tu vai fazer da tua vida, né? Mas aí você profissional. História estudando o governo Brizola. Eu avalio a minha tese, a minha dissertação de mestrado como vamos dizer assim, a minha última coisa como historiadora, assim, aqui eu estava ainda no meio do caminho. Mas, na verdade, a minha questão, já naquela época, era a questão da mudança, né? Porque a minha ideia era que o governo Brizola, ele teria feito uma inflexão na área de política de saúde. Depois eu descobri que não tinha. Na verdade, ele tinha gasto menos em saúde, mas porque ele tinha gasto muito em infraestrutura, né? e na educação. Então, ele carregou tudo que ele podia para isso. E aí, na verdade, tem um gap, assim, são 2 governos de direita, tal do Brizola, e na área da saúde tem um gap em termos de gasto de saúde, porque ele fez uma opção, né, e gastou em outras coisas. Mas, de qualquer forma, era o tema que me interessava, que cada vez foi me aproximando mais dessa área de políticas sociais, de sociologia política, que é tu pensar, bom, tu tem grandes estruturas, que elas se produzem e se reproduzem, mas, ao mesmo tempo, tu tem mudança. Né? Essa mudança ela se dá num plano menos estrutural, mas as coisas não ficam paradas, né? Então a minha questão ela já era essa, e ao longo da minha carreira profissional eu acho que essa, vamos dizer assim, é um fio condutor do meu interesse de pesquisa, é esse. Né? Depois da transição do regime militar, você atuou como assessora técnica também na Assembleia Legislativa? Aí na primeira, foi em 87, eu tinha terminado a minha dissertação, terminei em 85, foi o primeiro governo do PT, não é governo do PT, a primeira bancada do PT na Assembleia Legislativa, tá?
E aí eu tinha uma vinculação forte, né, com a área de saúde dentro do PT, e aí teve uma seleção para uma assessoria técnica e eu assumi a assessoria técnica da primeira comissão que o PT no Rio Grande do Sul teve na Assembleia Legislativa. Você era filiada ao PT? Era. Aí sim, nessa época eu já era. No começo fiquei meio em dúvida e tal, mas aí no final, ali meados dos anos 80, eu me filiei, né? E aí eu fui assessora técnica dessa comissão, Comissão de Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social da Assembleia. E eu trabalhei lá 1 ano e saí porque era enlouquecedor aquilo também. Aí eu também me dei conta que também não era minha praia aquilo ali. Porque era assim, tu tinha que fazer as coisas para ontem, tu não conseguia aprofundar direito, tinha que dar resposta para o dia seguinte. E eu achava aquela coisa muito angustiante de tu ter que estar respondendo, né, sem poder ter muita consistência, né? Bom, mas aí pouco depois, 1 ano depois... Mas aí são as coisas acontecem. O PT ganhou as eleições no município de Porto Alegre, a primeira gestão do PT, aí me convidaram para... Eu participei, na verdade, como sempre, nessas coisas, uma disputa sobre que grupo político dentro do PT na área de saúde assumiria a secretaria, e eu estava super articulada com um determinado grupo, as reuniões eram todas feitas na minha casa, porque eu tinha tido filho, meu segundo filho, então eu estava amamentando, ele tinha 1 mês, eu votei com ele, assim, tinha dias, e aí, como eu estava amamentando, então todo mundo ia lá para casa, né? Então a gente discutiu, né? Conseguimos ganhar a Secretaria de Saúde e eu fui secretária substituta e assessora de planejamento durante 2 anos. Foi uma experiência legal, foi muito bom. Mas também cansei, eu comecei a achar que eu queria fazer as coisas um pouco mais... Esse meu lado também acadêmico, de querer fazer pesquisa, ele sempre me acompanhou e me angustiava um pouco essa coisa da só fazer gestão, sabe? E aí você para fazer o doutorado fora, né? Aí são duas circunstâncias, né? Eu cheguei numa encruzilhada, assim, eu bem continuava nessa coisa política mesmo, enveredava para isso, militância mesmo, ou eu assumia esse lado mais acadêmico. E o meu marido queria fazer doutorado e não me aguentava mais também, né? Porque eu não estava nunca em casa, ele cuidando dos nossos filhos. E aí chegou um ponto que assim, ou bem eu assumia esse negócio e me separava, porque ele ia fazer o doutorado dele, né, na LSI. Ou bem eu ia, né? Eu confesso que meio a contragosto, mas eu resolvi fazer o doutorado. A LSI foi a escolha dele originalmente? Foi a escolha dele, mas aí eu apliquei para outro departamento, o departamento de Social Policy, porque o dele o departamento dele é Industrial Relations. Aí eu fui para o Social Policy, aí tive meu projeto aprovado. E, enfim, fomos com 2 filhos pequenos, né, um de 2, outro de 5. Cidade tão barata. Super legal. E a gente aqui é acostumado, né, a ter faxineira, empregada, mãe, pai, não sei o quê, ainda tem que fazer tudo sozinho, foi meio enlouquecedor. Mas vocês moraram quanto tempo? Na Inglaterra. O doutorado inteiro? O doutorado inteiro, 4 anos e meio. 4 anos e meio. Foi 4 anos e meio, mas foi muito legal. Foi uma experiência, assim, realmente foi uma coisa que mudou muito a minha cabeça, sabe? Foi muito, muito legal. Bom, ficou com o tema também Continuei no tema da saúde, mas aí com a questão de algo que na época era novo, né, que é as instituições participativas, agora não é mais, mas a época era uma novidade, né? Tu tinha o começo dos orçamentos participativos, esses conselhos que estavam surgindo e me interessava muito ver isso, né? Quer dizer, como que essa participação se dava, de que modo ela poderia... Quer dizer, o que era aquilo, né? O que determinava que houvesse mais ou menos participação? A minha tese foi muito por aí. Agora, pensando em termos do tema da saúde pública, né? Indo na Inglaterra, você não vai ter, como no Brasil, especialistas que sabem daquilo. Você vai lidar com uma bibliografia internacional de pessoas que estão acostumadas a falar de saúde pública em outros contextos. Você já tinha contato com essa bibliografia mais internacional? Algum. Como é que foi? Eu tinha algum, em relação ao tema, eu tinha algum, mas não tanto, né? Lá realmente eu consegui, até porque a gente tem que pensar o seguinte, não existia portal de periódicos no Brasil, né? Então a gente tinha um acesso a uma literatura bem mais limitada, né? Era mais difícil, tu tinha que conseguir, alguém trazia, era muito livro, era muito diferente o modo como a gente lidava com a literatura internacional, né? Tu tinha que ir para fora para conseguir. E aí eu cheguei lá, eu não sei se tu conheces, mas a biblioteca da LSI é uma coisa, entende? Aquilo
um negócio, sabe? Então, para nós, assim, para mim, o que eu queria, eu pegava um artigo, eu gostava, eu queria, aquelas referências, estavam ali, eles me conseguiam todas. O que não tinha na biblioteca, eles me conseguiam. Isso agora não é uma coisa assombrosa, porque a gente tem portal, né? Mas, e tem outros acessos, mas a época era uma coisa, assim, impressionante. E ali foi muito interessante, sabe? Esse contato com essa literatura internacional. E de uma forma muito, né, sistemática, tu conseguia fazer revisões sistemáticas de literatura, que aqui era impossível, né? E também com um modo de fazer pesquisa, com um modo de pensar o que é o que é fazer pesquisa, né? Qual é o papel do pesquisador, porque aqui a gente tinha ainda, eu fui formada com uma coisa que tu tinha assim um final feliz sempre, né? Quer dizer, tu tinha a posição correta ao final. Em termos de quê? De militância? Não de militância, mas assim, bom, tu critica esse, critica aquele, bom, esse aqui é o correto, é por aí que eu vou, tá? Então, a tradição anglo-saxã, ela é muito diferente, né? Eu ficava esperando isso, os textos não tinham, e aos poucos eu fui aprendendo esse modo de tu pensar, que assim, tu assumes uma posição, mas ela não é a correta ou não correta, ela tem limitações, cada um tem a sua, né? E é um outro modo de tu pensar até a questão da pluralidade, né? De visões sobre teóricas, epistemológicas, né? Sobre diferentes temas. E isso, para mim, eu acho que foi um impacto mais forte, né? No modo de pensar, ou como fazer ciência, sabe? Como fazer ciências sociais, né? Na volta você já começa a dar aula, mas não Unicinos primeiro, né? Eu comecei na Unicinos, eu fiquei um período, eu acho que foi um ano. Eu continuei na escola mais um meio ano, mas aí veio uma demissão voluntária, ainda bem, eu saí, porque eu odiei ter que voltar para a Escola de Saúde Pública, porque aí eu realmente queria fazer carreira acadêmica, né? E aí eu estava na Unicinos, eles começaram a organizar o PPG de Ciências Sociais, que eles têm até hoje, e me convidaram, ao final de 96, eles me convidaram para assumir a coordenação do grupo que ia fazer a organização desse PPG e me ofereceram uma dedicação exclusiva, que era bastante tentador, né? Só que eu já estava dando aula aqui como professora colaboradora. E fiz o concurso em janeiro, passei em primeiro lugar e me chamaram. E aí eu tinha que escolher, eu aceitava o que tinha me oferecido na Unicinos ou eu vinha para cá. E aí eu vim para cá, ganhando um terço do que eu ganharia na Unicinos e nunca me arrependi. Bom, aqui você criou o NIPESP, né? Um núcleo de disciplinar de pesquisa em saúde coletiva. coletiva. E, bom, segue quase todos os degraus, não, mas as instâncias, né? Institucional dentro da universidade, né? Coordenando, vice-coordenadora, coordenadora. Isso, Aí eu fui coordenadora do PPG, eu fui vice-chefe de departamento, vice-coordenador de PPG, depois assumi o nosso PPG e acho que foi um trabalho que eu fiz no PPG que foi bastante importante para o nosso PPG e muito difícil, que foi tirar os professores não produtivos, ninguém tinha feito ainda, tirar os professores que eram antigos, mas que não publicavam nada, não faziam mais pesquisa e ficavam por... E isso acho que foi muito importante para criar uma nova cultura, né? Foi muito difícil, mas... Como é que se fez? Porque é tão difícil, né? Fazendo, né? Fiquei uma semana sem dormir direito, arranjei inimigos, mas me apoiei com o pessoal mais antigo, que veio junto e tal, mas que tinha essa ideia de que a gente precisava melhorar o nosso PPG. E também a questão, uma série de coisas, né? De criar critérios para entrada, para saída, foi também durante a minha gestão, a primeira vez que isso foi feito. A regulação também, né? A CAPES começou a ser muito mais estrita, muito né? mais, Você fazer mestrado em 5, 6 anos. Isso, a questão da redução do tempo de titulação, que isso já vinha, né? A Clarice tinha sido a coordenadora, essa coisa da pressão em geral e de tempo de titulação ser menor, a Clarice já vinha conseguindo muito bem, né? Mas aí a gente conseguiu ainda dar um passo ainda além, né? Nessa coisa da coordenação. Mas, bom, você teve também a experiência do Comitê de Avaliação
avaliação da casa. Aí eu comecei a participar do comitê de avaliação. Como membro, depois coordenador. Como membro, como primeiro membro eventual, depois como membro que participou da avaliação aquela do triênio, do último triênio do Serginho e do Zé Ricardo. E depois, aí eu fui coordenadora adjunta junto com o Jacó, né? Foi uma experiência muito legal. De São Carlos. De São Carlos, Jacó Lima. Foi uma experiência muito, muito legal. Eu conheci muito, assim, da sociologia, ciências sociais brasileira e da própria CAPES, né? Tu conhecia de um outro jeito ali, participando do processo de avaliação. Foi realmente muito interessante, né? E, ao mesmo tempo, nessa época, a gente começou aqui, né? Tinha uma área que eu queria desenvolver aqui, que é essa coisa de políticas públicas, políticas sociais, em função até do meu doutorado, e também porque é uma coisa que há muito tempo o professor José Vicente, outros aqui também já queriam, né, fortalecer mais aqui no IFCH. E nós tínhamos cursos, que eu tinha participado também da coordenação, que eram cursos de especialização em projetos sociais e culturais. E aí foi em 2010 nós fechamos o projeto, não, já começou em 2010. Em 2009 nós fechamos o projeto de um curso de graduação em políticas públicas, tá, aqui no IFCH, e ele começou a funcionar em 2010, tivemos aprovação pelo MEC, né, da nossa proposta, que foi uma proposta muito boa mesmo, foi um grupo legal, assim, que trabalhou junto. A área de ciências sociais nunca foi muito aberta para políticas públicas. Não foi. Nada que não. chegue a distanciar. Né? Não foi uma batalha aqui dentro, não foi um negócio muito fácil, tinha muita gente contra, né? E muita gente que não achava que não devia, que ia ser mais trabalho, e a gente entrou no Reúne, né? Essa coisa foi no Reúne, no âmbito do Reúne. Que as ciências sociais é que devia fazer isso, que devia melhorar as ciências sociais, que não devia ser um curso novo, mas no fim a gente passou o projeto, né? E agora não foi 2010, mas eu acho que foi 2009, não me lembro agora, não estou me lembrando. Mas é um departamento? Não é um departamento. Dentro do departamento. Os nossos, porque nós temos 3 departamentos, nós temos aqui no IFCH, nós temos 5 departamentos. Tá? Na área de ciências sociais nós temos de sociologia, antropologia e ciência política, separado. Não é só os PPG que são separados, os departamentos são separados. E esses departamentos hoje, eles são responsáveis pelo curso de ciências sociais e pelo curso de políticas públicas. Eles compartilham essa responsabilidade, sendo que sociologia e ciência política são os principais, né, que têm mais disciplinas obrigatórias. Então, nós criamos esse curso de políticas públicas e nós criamos, há 2 anos atrás, o PPG de políticas públicas também. Não, é que a gente mencionou já a experiência de São Carlos, lá ficou um departamento de ciências sociais e de sociologia. E conseguiu se manter dentro das ciências sociais, acomodar. Sim, conseguiu. Conseguiu. Nossos departamentos são relativamente grandes, né, e bem tradicionais, especialmente o de sociologia, que é o maior, mas mesmo os outros que são pequenos têm 20 e poucos professores cada um deles, né, então não são tão pequenos assim. Então, tem alguns professores que deram força e tal, e como tem muita autonomia, no fim, saiu, né, esses 2 cursos, né, que é um viés importante também na minha carreira, e esse lado aí de políticas públicas, políticas sociais. Mas só para voltar um pouquinho em relação à saúde pública, né? Você começou a lidar com o tema 30 anos atrás. Sim. Você comparando qual era vista a questão, tanto na academia como objeto de estudo, e hoje em dia, o que é que você vê de diferente? Vamos ver grandes mudanças? Não, eu acho que houve mudanças importantes, né? Eu acho que é uma área que depende de que lugar da academia, né? Na área de saúde, a saúde coletiva cresceu muito, né? A saúde coletiva não existia, existiam os departamentos de saúde pública, então a saúde coletiva ela se constituiu como um campo, né? E ela criou, hoje existem vários cursos de graduação e de pós-graduação em saúde coletiva. Você foi vice-presidente da Abrasco. Eu fui vice-presidente da Abrasco. Fui vice-presidente.
Isso, e cresceu muito. E a saúde coletiva brasileira ela é muito importante para a América Latina, inclusive, porque ela é meio que referência, é mais organizada. A Abrasco tem um papel fundamental, né, assim, de liderança, sabe? A Escola Nacional de Saúde Pública também continua tendo um papel muito importante. Uma área que teve sempre também muito mais oportunidade de financiamento do que outra. Muito mais, muito mais. Então, ela cresceu enormemente. Agora, a questão é que na área de ciências sociais, na área acadêmica, na disciplinar de ciências sociais, ela continua sendo pequena e pouca gente trabalhando. Tá? E isso, na minha avaliação, é porque a área de saúde coletiva ela é muito forte. Então, os congressos de ciências sociais e humanas em saúde, eles são maiores do que os nossos congressos disciplinares. Né? Então, quer dizer, um subcongresso da área de saúde coletiva, que é de uma área da saúde coletiva, que é a área de humanidades, de sociais, ele é maior do que o congresso de sociologia, por exemplo, que é o maior das nossas 3 áreas, de antropologia, ciência política e sociologia. Então, eles puxam muita gente para a área de saúde coletiva. Porque tem muita grana, porque tem muito financiamento, tem muitas oportunidades, né? Então, Tem também uma interface grande com a área, vamos dizer, biomédica. Tem. Como é que é lidar com isso? Porque outras áreas de sociologia não tem, né? Algumas têm, quem lida com segurança, tem, né, criminologia, e entra com outras áreas disciplinares. Mas, na maioria, não. Você fica dentro do âmbito das ciências sociais, estrito senso. Essa área de saúde pública, não. Ela te coloca num... É que assim, ó, talvez a principal área de interlocução é com a epidemiologia, né? Claro que, dependendo do tipo de trabalho que tu tiver que fazer, vai ter que ler também sobre outras coisas, né? Óbvio, tem que... Mas ela se aproxima das áreas hard, vamos dizer assim, da saúde, é principalmente a epidemiologia, né? E é um problema, porque os epidemiólogos, eles tendem a área de epidemiologia, ela tende a... Nos cursos de saúde coletiva, ela tende a hegemonizar, né? Então, a epidemiologia ela é muito forte, ela é a mais forte das áreas da saúde coletiva, tá? E a relação ela se dá principalmente por aí. Então, no geral, eles são aliados do pessoal das humanidades na área de saúde, tá? Dentro da saúde coletiva. E, em geral, os epidemiologistas são nossos aliados contra o resto. Mas dentro do campo é uma disputa, né? Porque eles são os hard scientists, né, da área. Questões como protocolos de pesquisa, questão ética, não sei o quê, né? Também tem isso, que é uma coisa que ela termina respingando para tudo que é lado, porque a área da saúde ela conseguiu puxar para si, né, porque a CONEP no Conselho Nacional de Saúde se transformou na grande comissão de ética do planeta Brasil, de tudo que se faz em ciência no Brasil, né? E não há uma razão para isso, né? Quer dizer, se tu vai pensar, não tem porquê, se é dentro do Conselho Nacional de Saúde, né? Mas eles puxaram para eles, e isso cria muitos problemas para a pesquisa em humanidades, né? E particularmente para humanidades dentro da área de saúde, né? Que fica um problema, porque eles querem algumas, assim, os critérios, né, que eles estabelecem, né, para as pesquisas na área de humanidades não são os critérios que nós estabeleceríamos, não seria estabelecido pelos nossos pares. Como a gente sempre diz, né, nós queremos ética e queremos ter regramentos claros, mas estabelecidos pelos nossos pares e não pelo pessoal da biologia, da medicina, entende? Não por eles, né? Envolvidíssimo. Sim. Né? Ele é... Medicina social também envolvidíssimo. Então, é uma questão muito complicada. É bom que eu fiz pesquisa de campo há 30 anos atrás, e hoje eu teria medo, entrevista. É uma loucura, não, assim. Então, tem muitas tensões, né, nessa área. Agora, realmente, eu acho pena, né, que dentro da área vamos dizer, disciplinar das ciências sociais no Brasil, a área de saúde seja tão pequena, tão inexpressiva, né? Ela sempre está lutando assim para si.
Mas a explicação é essa, Brasco chupa, né? O pessoal para lá e aí fica difícil, o pessoal fica lutando aqui para conseguir manter um espaço, fazer pesquisa. Eu queria também que você falasse um pouco mais sobre a experiência no comitê de avaliação, não no comitê de avaliação, mas sobre a avaliação em geral, né? A avaliação na universidade como um todo é uma palavra às vezes maldita, símbolo, né? Sindicatos, associações. Na pós-graduação ela foi se impondo como não que não seja em algum nível passível de contestação, mas foi se impondo como uma realidade. Hoje em dia as pessoas lidam com essa lógica, mais que critiquem, né, o quadro mas foi, vamos dizer, me parece, não sei se você concorda, ao longo do tempo assimilado como uma realidade. Né, a diminuição dos tempos e avaliação por vários critérios. E como é que você acompanhou esse processo fazendo parte, né, de comitê de avaliação, na área de sociologia? Olha, a sociologia também ela inclui as ciências sociais, os programas de ciências sociais, né, que não são ciência política ou exatamente, antropologia ou internacional. Exatamente. Então, bom, é que tem várias questões, né? Por um lado, tem o processo de estruturação e consolidação da avaliação, né? Que eu acho que ele foi ocorrendo, né? Principalmente a partir do primeiro processo de avaliação. Agora não me lembro exatamente que triênio foi, mas o primeiro que o Serginho e o Zé Ricardo foram. Estou dizendo a nossa área, tá? Mas ela corresponde, eu acho, a um processo mais geral também. Que foi um momento em que se estabeleceu critérios muito claros, ou bem mais claros, né, de como que seria feita a avaliação, e houve um processo, de certa forma, de descentralização também, né, porque era muito a USP e, em certa medida, o FRJ, né, mas houve um processo de relativa descentralização, até porque os critérios se tornaram mais claros, né, porque até então, embora mais ou menos explicitamente as coisas dependiam muito de, bom, eu sei quem ele é, eu sei de onde ele vem, critérios de autoridade, né? Então eram utilizados para estabelecer o que era critério de excelência, né? E não regras claras que qualquer um pudesse olhar e tentar se adaptar a elas. Então, acho que isso foi um avanço muito importante. A gestão das duas foram muito importantes nesse sentido, né? No estabelecimento desses critérios claros, acordados, né? Com o conjunto das coordenações de PPG no país. E depois, na nossa gestão também, eu acho que a gente manteve esse tipo de clareza, né? Sobre os critérios e o que permanece até hoje, né? Mas, vamos dizer assim, isso é em termos de estruturação, tá? Mas nós temos tensões na área de sociologia muito fortes, principalmente em relação a ciências sociais versus sociologia. Porque os cursos de ciências sociais, eles englobam antropologia, ciência política e sociologia, tá? E nós estabelecemos um qualis, né, e critérios, por exemplo, para tudo, né? Quer dizer, quando tu vai avaliar uma tese, qual é a melhor tese da nossa área, né? Quais são os periódicos que vão ser avaliados como top na nossa área, né? Qual é o critério que tu vai usar? O da antropologia? O da ciência política? Não, nós vamos usar o da sociologia. Só que os cursos são de ciências sociais. Então, isso cria uma tensão com os professores dos cursos de ciências sociais, que são vinculados à ciência política e que são vinculados à antropologia. Isso é sempre uma relação tensa, né? Porque... E hoje, né, eu não sei como é que está hoje, mas na nossa gestão havia mais cursos de ciências sociais do que de sociologia. Foi quando inverteu, né? Então, essa tensão se agravou até, né? Porque foram criados diversos cursos com esse processo de descentralização e tal. Então, os cursos, em geral, eles começam como ciências sociais, porque é mais fácil tu juntar gente daqui e dali do que do teu. Depois vai separando. Então, na graduação, porque na graduação não avançou tanto. Não. Os ciências sociais continua predominando. Embora tenha várias. Tenha várias, experiência já de ter curso em antropologia. Em antropologia, isso. Ciência política.
mas ainda predomina as ciências sociais, né? Predomina, não disseminou como num certo momento parecia que ia disseminar, né? Até em função de um ativismo da antropologia, eu acho, principalmente para... Participei da APA, uma mesa que era isso, eles estavam criando a É. graduação em antropologia. E defendendo E a gente isso e estava tal. criando na fundação uma graduação em ciências sociais, então Aham. entender... Eles tinham uma coisa, um ativismo assim mesmo, né, num certo momento. Mas isso é uma das questões. Agora, da avaliação em geral, eu acho que a avaliação ela saiu um pouco do controle. Essa é a minha avaliação crítica, vamos dizer assim. Eu acho que tem que ter avaliação. Eu acho que os PPGs, do modo como eram, que tu tinha professores que ficavam a vida inteira e não publicavam uma linha, e na verdade não faziam pesquisa, né, empírica também. Faziam, mas não faziam. Isso não podia continuar assim. Então, eu sou a favor da avaliação. Só que eu acho que ela saiu um pouco do controle. Porque no sentido do seguinte, eu tenho uma colega que é professora na LSI, que ela diz isso, né? O sistema parece que assumiu uma autonomia e ele nos engoliu. Entende? Como é do Weber, a expressão, né? É uma coisa assim sistêmica, assim, que vai lá e nos engole e a gente perde o controle sobre o sistema. O negócio assim, porque por exemplo, uma coisa assim, para tu avaliar e tu estabelecer parâmetros quantitativos de avaliação, né, tu precisa ter coisas que sejam quantificáveis, né, e tem coisas que elas são muito importantes, mas não são quantificáveis, né. A avaliação de processo é muito difícil de fazer, né, então... Algumas coisas quantificáveis são passíveis de falsificação. Também isso. Mas falsificação tu pode ter numa coisa ou outra. Manipulação, tu pode ter mas tu pode ter numa coisa ou outra. Mas eu acho que o problema da avaliação, e não é só nesta área, em outras áreas de políticas públicas também, é que tu termina distorcendo para avaliar por aquilo que é passível de ser avaliado, de forma quantitativa. Então, e isso cria problemas, porque determinados processos que eles são fundamentais, eles não conseguem ser incorporados, né? Então, há uma desvalorização evidente da docência. Por quê? Que adianta tu ser bom professor ou não? Quanto menos aula tu der e mais tu te livrar da docência, mais tu tem tempo para fazer pesquisa e produzir. Como é que você avalia? Não, é complicado, não tem muito como. Então, a outra coisa é que assim, eu lembro uma vez a Clarice estava dizendo isso, que uma vez perguntaram para o Luhmann, né, qual era o projeto dele de pesquisa. Ele disse, olha, estudar o sistema capitalista. Tá, mas o senhor teve outro projeto? Não, esse é o projeto, é o meu projeto, é da minha vida. Esse cara, né, provavelmente ia ser mal avaliado num PPG nosso. Então, assim, determinados tipos vamos dizer assim, de projetos de grande fôlego, eles encontram dificuldade para ser incorporados no sistema de avaliação, né? Porque tu termina que tu tem que produzir bastante, né? E isso estimula também o incentivo para isso que tu estava dizendo, para essas coisas que tu encontra nos lattes das pessoas, que são variações sobre o mesmo tema, ou 2 ou 3 coisas que tu muda um pouquinho ali, aí tu publica aqui, publica ali, apresenta aqui, apresenta ali, porque o sistema estimula isso, não é mau caratismo das pessoas, o sistema estimula. Fico parecendo um pouco pessimista demais, assim, que é uma certa lei de ferro da burocratização, da avaliação, que vai gerando seus próprios, né, mecanismos de se distanciar de qualquer coisa mais global, qualitativa. Nós temos... Tem alguma saída? Olha, nós temos conseguido isso, porque aí tu remete a uma disputa que é uma disputa inter-áreas, né, interdisciplinar, tá? Que se estabelece na CAPES, no Conselho Técnico, o CTC da CAPES, que ali se vê claramente isso, quer dizer, tu tem uma predominância das ciências da vida e exatas, né? Tu tem uma minoria de humanidades, mas em alguns momentos houve uma interlocução muito boa, né? Porque a gente também tem uma visão de que todo mundo que é da área hard só enxerga número e não gosta de humanidades, e não é assim. Em geral, as pessoas são intelectuais bem mais completos, né? Mas eles precisam entender o que a gente está falando, né? Precisa ter uma interlocução. Então, a avaliação, por exemplo, de livros,
ela é uma avaliação a gente tem conseguido manter, né, na avaliação da CAPES, que ela permite um outro tipo de abordagem que envolve algum tipo de avaliação de qualidade, de coisa que não seja só publicação em periódico. E são 22 áreas, não sei como é que está agora, mas até há uns 2 anos atrás, 22 áreas que faziam avaliação de livros, mas algumas, sei lá, tinha 2 livros, 1 ano, né, tinha livro, mas o livro era secundário. Mas nas nossas áreas não, né? A área de sociologia, a área de antropologia, a área de letras, de história, nessas áreas é essencial a avaliação de livros, né? E a gente tem conseguido manter, né? É sempre uma interlocução difícil, porque você vai, como vocês vão avaliar? Como avaliar a qualidade? Como é que vai avaliar a qualidade de milhares de livros que são publicados por ano? E a gente faz, né? Na medida do possível, não se consegue ler tudo, mas faz. Agora, em agosto, veio o pessoal para cá, da área de sociologia, eu estou participando desse comitê aí de livros, e eles vêm para cá, vem uma turma aí do resto do Brasil, e nós vamos ficar durante uma semana fazendo mutirão, em duplas e avaliando, enfim. Bom, e queria também perguntar, claro, da SBS, né? Você foi até há pouco tempo presidente, você tinha sido vice-presidente antes, sim, né? Aham. Nunca participei da SBS, participou da Unbox, mas ou da ABA ou da AMPU, as duas. É mais ou menos natural esse movimento do vice-presidente se tornar presidente? Mais ou menos, não digo que seja, não necessariamente, mas com alguma frequência isso ocorre. Às vezes é o secretário-geral, porque os 2 cargos principais na SBS é a presidência, né, e a secretaria-geral. Então, às vezes é o secretário-geral que se torna presidente. São as 2 coisas, ou vice-presidentes ou secretários-gerais. Né, e uma experiência incrível. A SBS é uma associação, das 3, ela é a mais antiga, né? E ela ela meio que desapareceu durante um certo período, ela retoma, né, como uma entidade forte nos anos 90, né? E depois ela, bom, se consolidou, os nossos congressos têm sido congressos bem... Tu vieste no congresso? Não. Aqui não. E tem sido congressos muito concorridos, né? Cerca de 2.000 participantes, né? E tem melhorado bastante a qualidade, assim, do que é apresentado, muitos palestrantes, os grupos de trabalho bem consolidados. E ela é uma associação que eu acho que, não sei como é que é a aba que eu conheço menos, eu conheço um pouco mais a ciência política, né? Ela é uma associação muito pacificada, muito tranquila, assim. Não que não tenha disputa, qualquer lugar tem, né? Mas ela é muito tranquila, sabe? A gente consegue ter relações muito respeitosas, né? E com orientações teóricas muito variadas, né? De abordagem metodológica muito variada. Então, desde pesquisas mais, mais quant, né? Mais hipotético-dedutivas, mais com uma coisa mais quant, assim, que em áreas, por exemplo, de estratificação social, onde isso predomina, né? Até uma coisa bem mais, vamos dizer, uma pesquisa assim, com viés mais etnográfico, em outras áreas, né? A impressão que eu tenho, não sei se é equivocada, é que, por exemplo, na BCP, na área de política, você tem um distanciamento maior entre os mais raros e os que não são. Assim, por mais que possam conviver, mas assim, isso não é ciência... Isso aparece, inclusive, em algumas entrevistas aparece explicitamente, nem fofoca. Na sociologia, você acha que é diferente? É diferente. É tranquilo. Mesmo o pessoal que trabalha com estratificação tem um profundo respeito por pesquisas de outro tipo. Em geral, eles usam métodos mistos, né? Qual e quant também. Porque vamos dizer assim, é da natureza da disciplina, né? A sociologia, ela, ao fim e ao cabo, ela trabalha com o quê? Com regras sociais, com normas sociais. Você pode chamar isso com diferentes nomes, né? E isso está onde? Isso está onde? Não está em lei, não está em coisa, né? Isso está dentro de nós, isso está, como diria o Durkheim e seus seguidores aí, está em volta de nós. Onde é que isso está? Então, está na interação. Está na interação entre as pessoas, num viés mais Elias, né, relacional e tal.
Então não há como a sociologia não se voltar para a questão da subjetividade, entende?